Bem-vindo a este vídeo do YouTube sobre as crianças mais perigosas da história do crime. Todos nós temos a tendência de pensar que as crianças são inocentes e sem malícia. Mas já houve casos de jovens que cometeram crimes horríveis. A ponto de serem julgados e condenados como adultos. Neste vídeo, exploramos as histórias das 20 crianças mais perigosas da história e entenderemos como eventos trágicos as levaram ao mundo do crime. Prepare-se para algumas histórias chocantes e perturbadoras. Número 1. Rosanna Sikorsky, uma adolescente de Plymouth Township. Em 2014, ela se declarou culpada de conspirar com seu namorado mais velho para tirar a vida de sua família adotiva, incluindo seus pais e seu irmão mais novo. Embora Rosanna tivesse apenas 5 anos na época, ela foi julgada e condenada como adulta pela tentativa do ataque. No entanto, seus pais defenderam a filha, alegando que ela tinha problemas mentais e estava sob controle de seu namorado de 23 anos, Michael Rivera. Rosanna começou como uma criança ideal, mas começou a apresentar comportamento problemático quando se tornou adolescente. Ela foi diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e transtorno de estresse pós-traumático e foi medicada. Foi quando ela conheceu Rivera no Facebook que seu comportamento piorou e ela chegou a fugir com ele por alguns dias antes de ser encontrada em sua casa. Os pais haviam registrado uma queixa de agressão sexual contra Rivera, o que aparentemente levou Rosanna a querer tirar a vida deles. Rivera ficou do lado de fora da casa e instruiu Rosanna por mensagem de texto a atacar seu irmão mais novo, Lucas, e tentar fazer o mesmo com sua irmã. Rosanna então fugiu da casa, mas foi presa na casa de Rivera, onde revelou à polícia que eles haviam planejado se casar. No meio de sua sentença, Rosanna estava chorando, tremendo e claramente arrependida, mas isso não impediu que o juiz a condenasse a até 20 anos de prisão pelos crimes que havia cometido. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Número 2. Jessica Carline, uma adolescente de 17 anos, perdeu o controle de seu veículo e atropelou 2 pessoas que infelizmente perderam a vida. O acidente ocorreu quando Jessica dirigia no sentido leste na 2nd Street, aproximando-se do Wyoming Medical Center. Ela saiu da estrada e bateu em uma placa antes de colidir com o próprio prédio. Brandon Avery, 27 anos, e Amanda Strickland, também de 27 anos, morreram na hora. Durante a investigação, descobriu-se que Jessica havia usado uma lata de aerosol para entrar em um estado de euforia, o que provavelmente contribuiu para sua falta de controle ao volante. Também foi revelado que ninguém no carro estava usando o cinto de segurança, o que poderia ter reduzido as consequências do acidente. Durante o julgamento, Jessica expressou seu pesar e tristeza pelas famílias das vítimas. Ela demonstrou grande emoção às deliberações e audiências no tribunal, mas, no final, foi condenada a cumprir pena de prisão por suas ações trágicas. Jessica foi considerada culpada de 2 acusações de homicídio culposo e foi condenada a uma pena de 12 a 16 anos de prisão. Número 3. Antônio foi condenado a 36 anos de prisão quando tinha apenas 14 anos de idade. O garoto foi considerado culpado pelo assassinato de sua avó de 78 anos. Antônio havia visitado a casa de Barbara Oslin com um amigo chamado Nathan, com a intenção de roubar o dinheiro dela. No entanto, as coisas tomaram um rumo trágico quando os 2 meninos atacaram a idosa com um machado e um martelo. Toda a comunidade ficou chocada com a brutalidade do ataque, especialmente porque a vítima era a própria avó de Antônio. Na sentença, Antônio teve permissão para ler uma declaração, mas foi tomado pela emoção e não conseguiu terminar. Seu advogado tomou a palavra para ler o restante da declaração. O juiz disse que a sentença de 36 anos era a pena mínima para esse crime hediondo e que ele nunca tinha visto nada tão atroz como o juiz profissional. A avó de Antônio convidou os 2 meninos para sua casa em 2013, sem suspeitar da intenção deles roubar. O que aconteceu em seguida é um exemplo de crueldade humana em sua pior forma. A avó do menino convidou os 2 meninos para sua casa em 2013, sem suspeitar da intenção deles de roubar. O que aconteceu em seguida é um exemplo de crueldade humana em sua pior forma. Relatórios revelam que a vítima havia sofrido uma morte violenta e dolorosa, o que provocou considerável indignação pública. Número 4. Em 2013, Dylan foi condenado por tirar a vida do filho bebê de sua namorada, Austin Smith, quando ele tinha 17 anos. Ele foi condenado a 25 anos de prisão por tirar a vida do menino de 23 meses. Dylan cuidava do menino e de seu bebê enquanto sua namorada estava no trabalho. De acordo com o promotor, ele sufocou o rosto da criança com um travesseiro e o agrediu porque ele não parava de chorar.
Antes de ser condenado, Dylan foi descrito como manipulador e mentiroso por 13 testemunhas. Ele chorou na sala do tribunal, mas nem as pessoas nem o juiz se convenceram. Seu choro foi visto como uma tentativa de convencer o juiz a conceder-lhe clemência. Todos disseram que Dylan teve o que merecia, mas ele implorou por misericórdia, quando não havia demonstrado nenhuma para a pobre criança indefesa cuja vida ele havia tirado. Número 5. James era um adolescente criminoso sádico que tinha fantasias de se tornar um fantasma assassino em série. Em 2014, quando tinha apenas 15 anos, ele esfaqueou 2 pessoas e foi condenado a 27 anos de prisão por seus assassinatos. A primeira vítima, James Feld, sofreu danos cerebrais após ser agredido por Fairweather em Colchester, Essex. 3 meses depois, James atacou novamente, dessa vez matando a Nahid Almenia, uma estudante saudita de 31 anos da Universidade de Essex. Apesar de explicar como e por que havia cometido esses atos, James não demonstrou nenhum sinal de remorso. Ele declarou culpado de ambos os assassinatos e foi preso enquanto planejava um terceiro ataque em 2015. Ele tentou recorrer da sentença, alegando sua pouca idade e distúrbio mental, mas seu pedido acabou sendo rejeitado. Antes desses crimes, James sofreu bullying e teve dificuldades na escola devido à sua dislexia e autismo. No entanto, isso não justifica seus atos hediondos. As famílias das vítimas ficaram com uma dor e uma tristeza insuportáveis. Número 6. Lionel Tate é conhecido como o cidadão americano mais jovem a ser condenado à prisão perpétua por seus crimes. Em 1998, quando tinha apenas 12 anos, ele estava sozinho com Tiffany Elnick, uma menina de 6 anos, enquanto a mãe dela, Kathleen, tirava um cochilo no andar de cima. Quando a mãe retornou, descobriu que Tiffany havia sofrido ferimentos horríveis, incluindo uma laceração no fígado, fratura no crânio e costelas quebradas, e morreu pouco tempo depois. O rapaz alegou que havia machucado a garota acidentalmente enquanto mostrava a ela movimentos de luta livre profissional. Em seu julgamento em 2001, Lionel Tate foi condenado à prisão perpétua pelo juiz Joel T. Lazarus. O juiz considerou que as ações de Tate foram as de uma criança fria, insensível e cruel para com a menina. Tate permaneceu em silêncio e impassivo durante sua sentença. No entanto, em recurso, foi decidido que sua competência mental não havia sido avaliada adequadamente e sua condenação foi anulada. Finalmente, após anos na prisão, Lionel Tate foi liberado com 1 ano de prisão domiciliar e 10 anos de liberdade condicional. Embora as circunstâncias desse caso tenham sido trágicas, ele destacou a necessidade de uma avaliação adequada da saúde mental das pessoas envolvidas em crimes, independentemente da idade. Número 7. Joshua Phillips tinha 14 anos e foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de uma de suas vizinhas, Mary Clifton, de 8 anos. Em 1998, a pequena Mary desapareceu de sua vizinhança em Jacksonville, Flórida, e após uma busca exaustiva, seu corpo foi encontrado sob a cama de Phillips. Ele tentou ocultar seu crime cobrindo o corpo da menina com colchões e roupas. Em seu julgamento, os advogados de Phillips argumentaram que ele era doente mental, mas o júri não se convenceu e o condenou à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O juiz declarou que o Phillips havia cometido um crime imperdoável e que nada poderia trazer a pequena Mary de volta à vida. Os pais da menina ficaram arrasadas e irritadas com Phillips e expressaram sua dor no tribunal. Phillips permaneceu em silêncio durante a sentença e não demonstrou remorso por seus atos. Embora fosse jovem na época do crime, a gravidade de seu ato não pôde ser ignorada e ele foi condenado pelo resto de sua vida. Número 8. Stuart Harling era um adolescente introvertido, fascinado pelo mundo virtual de videogames violentos e sites inadequados. Na escuridão de seu quarto, ele planejava se tornar um famoso assassino em série para realizar sua fantasia mórbida. Ele abandonou a família e a carreira de contador. Um dia, ele decidiu ir em frente e tirar a vida de Charlie Moss, uma mulher de 38 anos. Mais tarde, Stuart disse aos psiquiatras que havia se inspirado nos crimes de Richard Ramirez, um famoso assassino em série que cometeu 13 assassinatos na região de Los Angeles. Para Stuart, Charlie era apenas um inimigo virtual na tela do computador. Ele não sentia nada quando a machucava, como se estivesse jogando um de seus videogames. Como resultado, ele foi condenado a um mínimo de 20 anos de prisão pelo juiz Brian Barker. Ele também enfatizou que as ações horríveis de Stuart não significavam nada para ele. Número 9. Em 2014, a família Thompson foi vítima de um ato chocante de violência que tirou a vida de 4 de seus membros. As vítimas eram 3 crianças de 12, 9 e 8 anos, além de sua mãe.
A polícia identificou rapidamente o responsável, o filho mais velho da família, Peter, de 16 anos. Os investigadores descobriram que o jovem era obcecado por assassinos em série e assassinatos sangrentos, o que havia elaborado um plano diabólico para matar sua família. Peter foi preso e acusado de assassinato. Em seu julgamento, ele se declarou culpado e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O juiz disse que crimes de Peter foram extremamente chocantes e que havia demonstrado uma violência implacável contra sua família. A família Thompson ficou arrasada com a tragédia, mas expressou sua gratidão à comunidade por seu apoio durante esse período difícil. Peter, por sua vez, permaneceu impassivo durante a sentença e não demonstrou sinais de remorso. Número 10. O caso Demi Camp chocou a comunidade da Flórida. O jovem de 19 anos foi acusado de tirar a vida de seus dois colegas de quarto, Trey Ingram e Jordan Payton. Quando se apresentou ao juiz, ele tentou se passar por deficiente, reclamando de dores fortes, mas não funcionou. O juiz recusou a lhe conceder fiança. Na realidade, Camp confessou ter cometido o crime na frente de um policial que investigava uma invasão de domicílio no Jordan Park Apartments. A polícia encontrou uma cápsula de bala em uma escada e um buraco de bala na porta. Os corpos das vítimas foram encontrados dentro do apartamento, enquanto a arma usada por Camp foi encontrada a cerca de 20 metros de onde ele foi preso. Quando questionado pela primeira vez, Camp admitiu ter agredido Trey. A câmera do corpo da polícia capturou seu comportamento errático quando ele gritou e berrou Deus quando era empurrado em sua cadeira de rodas durante sua primeira aparição no tribunal. No entanto, mais tarde foi revelado que ele não estava mentalmente doente, mas sob influência de substâncias. Número 11. O caso Mary Bell continua sendo um dos casos mais notórios e chocantes crimes infantil da história britânica. Com apenas 10 anos de idade, ele tirou a vida de 2 meninos da pré-escola em Scotwood, Newcastle. Suas ações foram brutais e sem sentido, e causaram um choque na comunidade. Em seu julgamento, que durou 9 dias, Mary Bell foi considerada culpada de ambos os assassinatos. No entanto, sua acusação foi alterada com base na diminuição da responsabilidade, pois ela havia sido diagnosticada com um transtorno de personalidade psicopática. Ela também tinha um cúmplice, Norman Joyce, que foi absolvida de todas as acusações. Apesar de sua pouca idade na época dos crimes, Mary Bell foi condenada a ficar detida a critério de Sua Majestade, o que era efetivamente uma sentença indeterminada. Sua mãe e sua avó ficaram arrasadas com o veredito, e a própria Mary começou a chorar. Depois de cumprir uma sentença de 12 anos, Mary Bell foi libertada da prisão aos 23 anos de idade. No entanto, foi-lhe concedido o anonimato por toda a vida, por meio de uma ordem judicial, destinada a proteger sua identidade e de sua família. Essa ordem de anonimato continua em vigor até hoje, e o paradeiro de Mary Bell é desconhecido. O caso de Mary Bell continua sendo uma tragédia e um lembrete das consequências devastadoras do trauma e do abuso na infância. Número 12. Em 2015, Nehemiah tinha apenas 15 anos de idade quando tirou a vida de todos em sua família, incluindo seus pais e seus irmãos. Usando 2 armas diferentes, ele agrediu 5 pessoas inocentes, causando grande comoção na comunidade. Nehemiah se declarou culpado de seus crimes porque era menor de idade quando os cometeu. O juiz do Tribunal de Família propôs uma sentença apropriada, mas a promotoria recorreu dessa decisão. Em 2019, a decisão foi anulada e Nehemiah foi condenado como adulto. Ele concordou em falar com a polícia sem um advogado, quando foi preso, e admitiu que estava com raiva de sua mãe. Nehemiah foi condenado a 3 sentenças simultâneas de prisão perpétua. Com crédito pelo tempo já cumprido na prisão, ele terá de passar 30 anos na prisão antes de ter direito à liberdade condicional. Quando a sentença foi lida, Nehemiah permaneceu calmo, mas pediu desculpas à sua família quando falou no tribunal. Segundo relatos, ele estava bastante calmo e emocionado. Número 13. Vamos falar sobre um caso que abalou o Ohio em 2014. Essa é a história de Austin Gregory Myers e Timothy Mosley, que tiraram a vida de Justin Michael, de 18 anos, no condado de Warren. O crime ocorreu na casa de Michael, onde Myers e Mosley agrediram para roubar um cofre. O caso atraiu a atenção da mídia nacional devido às sentenças dispares aplicadas aos 2 jovens infratores. Myers e Bach eram amigos de infância e frequentavam a mesma escola primária. O plano era que Myers distraísse Bach enquanto Mosley o atacava com uma faca. Depois que Michael morreu, os 2 criminosos atacaram novamente e procuraram um cofre, que acabaram encontrando em um armário.
Eles tentaram limpar a cena do crime, mas acabaram saqueando a casa antes de colocar os bens roubados no carro de Mosley e sair dirigindo. Mosley foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional, enquanto Myers foi condenado à morte, tornando-se o mais jovem detento no corredor da morte de Ohio. Durante o julgamento, Myers implorou ao juiz que anulasse sua sentença, embora seu tom e expressão tenham permanecido neutros. O caso provocou debate sobre o sistema judiciário americano e a forma como as sentenças são aplicadas a criminosos juvenis. Número 14. Morgan Jaycee e sua sobrinha, duas meninas de 12 anos que tentaram tirar a vida de suas amigas para homenagear um personagem fictício de terror online chamado Slenderman. As meninas moravam em Wisconsin e atraíam sua amiga para Peyton Lautner para uma floresta, onde a esfaquearam 19 vezes em uma tentativa de agradar o personagem fictício. Peyton conseguiu se arrastar até uma estrada, onde foi resgatada e levada ao hospital. Felizmente, ela sobreviveu ao ataque cruel. Embora as duas garotas tenham sido consideradas inocentes por motivo de doença mental, elas foram enviadas para as instituições de saúde mental, sendo que Jaycee recebeu uma sentença de 40 anos de prisão perpétua e sua sobrinha de 25 anos de prisão perpétua. 7 anos depois, Jaycee foi liberada mais cedo, mas permaneceu sob supervisão até os 30 anos de idade. Em sua sentença, as duas garotas pareciam negligenciadas e arrependidas. Morgan estava em lágrimas ao pedir desculpas à vítima e à sua família. Número 15. Conrad, aos 15 anos de idade, cometeu atos hediondos que resultaram na morte de duas pessoas inocentes no condado de Osceola. Ele abriu fogo arbitrariamente contra os espectadores inocentes David Guerrero e Rob Naring e foi condenado a 2 sentenças consecutivas de prisão perpétua. Em seu julgamento, ele pediu desculpas às famílias das vítimas, mas o advogado do estado questionou sua sinceridade, descrevendo-o como um sociopata. Por esse motivo, ele foi considerado um perigo para a comunidade e foi preso pelo resto de sua vida, já que era menor de idade na época dos crimes. Entretanto, ele tem o direito de ter sua sentença revisada em 25 anos. As famílias das vítimas ficaram arrasadas com a perda de seus entes queridos, e Conrad se esforçou para ficar de pé durante a audiência de 2 horas. Embora sua voz estivesse baixa e cheia de remorso, ele manteve a cabeça baixa, aparentemente desanimado. No entanto, ele pediu desculpas às famílias, demonstrando seu sincero arrependimento. Apesar disso, o tribunal decidiu prender Conrad pelo resto de sua vida, considerando que ele era um perigo para a comunidade e havia cometido atos irreparáveis. Número 16. Samantha Grigg entrou na prisão quando deveria entrar no palco da formatura do ensino médio. Ela foi condenada a uma pena de 6 anos a 15 anos de prisão pelo juiz do Tribunal da Primeira Instância do estado de Clinton, Regin Toven. A jovem de 18 anos de Celine mal conseguia manter a cabeça erguida ao ouvir sua sentença pela morte do estudante Dusty Roshan, da Michigan State University. Grigg declarou culpada de tirar a vida dele durante um assalto à mão armada. Em meio a lágrimas, ela pediu desculpas por sua participação na morte do estudante e disse que nunca teve a intenção de feri-lo, mesmo sabendo que estava dirigindo 2 pessoas que pretendiam roubá-lo. Ela levou Brand Hammy, de 16 anos, e Tyrell, de 17 anos, para East Listen, onde os dois atacaram Rocha. Quando Ellen Henkel, sua madrasta, se dirigiu ao tribunal, ela enumerou todos os momentos em que foi privada dele. Mais importante ainda, a filha Melody foi privada de seu pai. Grigg chorou, mas não concordou com sua sentença máxima exigida. No entanto, ela nunca levantou os olhos da mesa de defesa. Número 17. A tragédia da morte de Jessica Ricen e de sua filha de 21 meses teve um impacto devastador em sua família e na comunidade local. A perda repentina e inesperada de 2 vidas inocentes deixou um enorme buraco no coração de todos que as conheciam. O culpado, Cameron, recebeu uma sentença severa de 24 anos de prisão por causa do acidente fatal. Embora tenha expressado muito remorso, ele foi considerado responsável pelos seus atos e teve de enfrentar as consequências. Entretanto, essa tragédia poderia ter sido evitada se Cameron tivesse tomado uma decisão diferente naquele dia. Se ele e seu amigo não tivessem decidido correr em uma via pública, se Cameron tivesse considerado os possíveis perigos e sua direção imprudente, talvez Jessica e sua filha ainda estivessem vivas hoje. Todos nós precisamos estar cientes de nossas decisões e de suas possíveis consequências. Não podemos agir de forma imprudente ou egoísta sem considerar o impacto sobre os outros. Segurança nas estradas é uma questão importante que requer a atenção de todos nós. Número 19.
Tage Lane, um ex-aluno de 17 anos da Chardon High School, que tirou a vida de 3 alunos e feriu outros 3 em 27 de fevereiro. Testemunhas disseram que Lane estava tendo problemas pessoais com uma de suas vítimas e estava pegando o mesmo ônibus para a escola que as vítimas. O garoto usou uma pistola calibre 22 e 2 dos alunos feridos foram hospitalizados, sendo que um deles ficou permanentemente paralisado. Lane foi acusado de 6 crimes e mantido como jovem enquanto as autoridades decidiam se ele seria julgado como adulto ou criança. Durante o julgamento, Lane chegou vestindo uma camisa azul com botões que desabotoou para revelar uma camiseta branca com a palavra assassino escrita nela. Infelizmente, durante o julgamento, Lane disse algumas coisas incrivelmente odiosas para as famílias das vítimas e até riu da mãe de uma vítima quando ela fez uma declaração. Número 20. Derek e Alex King, 2 irmãos que foram condenados por um crime hediondo. Em 26 de fevereiro, em 26 de novembro de 2001, os irmãos King tiraram a vida de seu pai, Terry King, espancando-o com um taco de beisebol de alumínio e incendiando a casa da família na Flórida. Um amigo da família chamado Rick Chaves também foi condenado por ajudar os meninos, escondendo-os em sua caravana. O julgamento levantou questões importantes sobre a violência doméstica e a negligência emocional de crianças. Os meninos alegaram ter agido para impedir o abuso mental que sofreram nas mãos do pai. Embora Derek e Alex tenham sido considerados culpados, sua aparência e comportamento durante o julgamento foram surpreendentes. Os meninos pareciam articulados e perspicazes, apesar de seu envolvimento em um crime tão horrível. Derek King foi condenado a 8 anos de prisão, enquanto Alex foi condenado a 7 anos em 2002, quando tinha 18 anos. Embora os meninos tenham sido libertados após cumprir suas penas, a história deles continua a levantar questões importantes sobre justiça criminal e proteção infantil. Esses gigantes são reais. Clique no vídeo para saber mais. Vá até lá e clique em